Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia Lambert, eu sou da TM 25 da Medicina. Hoje falaremos um pouco sobre os princípios gerais da terapia antimicrobiana. Então, inicialmente, é importante nos questionarmos sobre o que são os antimicrobianos. Basicamente, são substâncias produzidas por diversas espécies de micro-organismos ou produzidas de forma sintética que vão atuar no crescimento de outros micro-organismos. Ali no canto da tela, eu coloquei então um exemplo que é a penicilina. O Alexandre Fleming, no século passado, ele acabou esquecendo, né, uma cultura DS aureus. Nesse tempo de viagem dele, né, acabou crescendo alguns fungos, que no caso dessa história, era o fungo penicillinum. Ele observou, então, no retorno da sua viagem, que aonde havia o crescimento desse fungo, o S. aureus tinha sido suprimido, né? Então, a gente tem um exemplo bem prático da ação da penicilina, né? No caso, de uma bactéria bem conhecida, que é o S. aureus, tá? É importante também nós conhecermos os tipos e objetivos do tratamento antimicrobiano. Primeiramente, então, é importante a gente verificar essa linha do tempo, né? Quando nós temos um paciente que não tem nenhuma infecção, nós, ao administrarmos algum antimicrobiano, nós estaremos realizando uma profilaxia. Então, por exemplo, muitas vezes em pacientes, né, que foram diagnosticados com tuberculose, dentro de suas casas, né, ou de uma escola pequena, nós administramos, né, alguns medicamentos nesses pacientes que tiveram contato com o paciente diagnosticado com tuberculose, a fim de que ele não desenvolva uma infecção pelo bacilo da tuberculose, tá bem? Então, eles não têm infecção. Estamos gerando uma profilaxia para que esse paciente não desenvolva infecção. Mas se o paciente ele foi diagnosticado, então, com a infecção por algum microorganismo, nós, ao administrarmos algum medicamento, estaremos agindo de forma preventiva para que ele não desenvolva, né, sintomas dessa doença. Então, por exemplo, muitas vezes os pacientes eles entram em contato com o bacilo da tuberculose, por exemplo, e o bacilo ele fica de forma latente no corpo do paciente, então ele não tem nenhum sintoma. A partir de alguns métodos diagnósticos, como o PPD, por exemplo, né, pode-se verificar que esse paciente ele já teve contato, ele está infectado, mas ele não está demonstrando sintomas. Então, nós administramos medicamentos de forma preventiva para que ele não desenvolva sintomas relacionados a essa doença, tá? Quando o paciente ele só apresenta alguns sintomas, nós podemos administrar um tratamento de forma empírica, né? Ou seja, nós observamos, por exemplo, o local da infecção, quais os sintomas que estão, nós supomos qual o microorganismo que está gerando aquela patologia. Então, por exemplo, principalmente em patologias de pele, nós pensamos, por exemplo, em gram-positiva. Então, nós utilizaremos um antibacteriano que vai agir nesse espectro, tá? De forma empírica. Já quando há um isolamento do patógeno, nós vamos realizar um tratamento definitivo, porque nós sabemos qual o patógeno exato que está causando aquela patologia. Então, nós administraremos, né, um antibiótico específico para aquele tipo de microorganismo, tá? E quando a doença, a patologia está em regressão e nós utilizamos algum tratamento, nós estaremos
suprimindo, né, esse processo de multiplicação do patógeno e estaremos auxiliando no processo de regressão da doença com diminuição dos sintomas e afins, tá bem? Importante de nós sabermos é a questão da toxicidade seletiva. Então, nós podemos pensar assim, como que a gente administra algum fármaco? Esse fármaco, ele não atinge o hospedeiro. Então, basicamente, a toxicidade seletiva aborda essa questão. Seria basicamente o quê? A inibição de vias ou alvos que são críticos para a sobrevida e replicação do patógeno, em concentrações do fármaco abaixo das necessárias para afetar do hospedeiro. Então, com concentrações específicas, nós não conseguiremos prejudicar o hospedeiro, que no caso seria, né, o nosso paciente, por exemplo. Então, isso ocorre por quê? Porque a gente tem alvos que são exclusivos do patógeno, alvos que são semelhantes, mas não são idênticos entre o patógeno e o hospedeiro, alvos compartilhados, mas com relevância distinta para a sobrevida desse paciente e desse patógeno. Então, nós temos essas diferenças que vão ser bem importantes, né, para determinar a ação do antimicrobiano no patógeno, né, não no hospedeiro. Outra questão importante de nós relembrarmos, né, é a questão da diferença entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essa questão, ela é primordial para nós entendermos posteriormente em relação ao alvo, né, dos antibacterianos. Então, as grãs positivas, nós observamos que temos a camada de peptidoglicano e logo abaixo, né, a membrana plasmática. Já nas grãs negativas, desculpa, nós possuímos uma membrana externa antes de chegarmos ao glicano. Então, a gente tem uma camada extra, né? E essa camada de peptidoglicano, ela é mais fina. O que que acontece? Depois vocês vão ter uma aula sobre os beta-lactâmicos que eu vou falar para vocês. Que assim, por exemplo, os beta-lactâmicos em si, eles atuam nessa camada de peptidoglicano. Então, para eles vai ser muito mais fácil afetar as bactérias gram-positivas, por quê? Porque o peptidoglicano ele está exposto ali, do que as bactérias gram-negativas, né? Porque ele precisa passar pela membrana externa para chegar na camada de peptidoglicano. Então, essa diferença da parede celular, ela é importante. A gente tem alguns exemplos de bactérias para vocês lembrarem, né? E também a lembrarem posteriormente a aplicação, né, dos antibacterianos, que o espectro deles vai variar. Então, é importante nós sabermos quais os tipos de bactérias eles conseguem atingir, né? Então, as bactérias gram-positivas, as principais é Staphylococcus strepto, as principais, em que precisa ser. As gram-negativas, a gente tem a Neisseria, a Moxarella, né? Também a H. pylori, a gram-negativa, Escherichia coli, então é importante a gente lembrar. E aqui algumas patologias. Então, por exemplo, a gastrite, como eu falei para vocês, a H. pylori é uma importante bactéria causadora de gastrite, tá bem? Infecção urinária, então Escherichia coli, é muito importante também vocês lembrarem. Infecções de pele, como eu havia citado anteriormente para vocês. As bactérias gram-positivas, né? Estáfilo, estrepto, infecções pulmonares, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Então, são bem importantes, assim. É uma visão geral das principais bactérias causadoras de importantes patologias que nós vemos no nosso cotidiano, né? Os antibacterianos, eles podem agir de forma bactericida ou bacteriostática. Basicamente, se eles agem de forma bacteriostática, eles inibem o crescimento do patógeno sem ocasionar a sua morte. Então, tem um patógeno ali, né? A gente tem uma bactéria e
o antibacteriano ele vai agir contendo o crescimento. Vai ter ali a bactéria, mas ela não vai se multiplicar. E um exemplo, então, é a maioria dos inibidores da síntese proteica. Já os bactericidas, eles vão matar essa bactéria. Então, basicamente, a gente tem, por exemplo, os inibidores da síntese da parede celular, que vão causar a lise bacteriana. O exemplo são os beta-lactâmicos, que eu havia falado para vocês, nos exemplos de gram positivo e gram negativo, que eles vão agir de forma bactericida, porque eles vão causar a lise bacteriana e a bactéria vai morrer, tá? É importante, então, a gente selecionar de forma correta o antibacteriano. E o que que vai determinar o sucesso no tratamento, então? O diagnóstico da infecção, a terapia empírica, definitiva ou preventiva, profilática, né? Então, a gente tratar de forma correta. Questões ligadas ao fármaco, a via de administração, a cinética, o espectro do fármaco. Então, muitas vezes, a seleção correta do antibacteriano é muito importante para determinar o sucesso do nosso tratamento, tá? E a microbiológica, então a gente tem um conceito importante para a gente saber que é a concentração inibitória mínima, que basicamente é a menor concentração capaz de inibir o crescimento bacteriano. Então, aqui na imagem então, a gente tem uma concentração de fármaco ali, 64, daí a gente vai diluindo até que a gente nota que a concentração 1 tem um crescimento bacteriano, mas a concentração 2 não. Então, a gente vê que a concentração 2 é a menor concentração de antimicrobiano que ele vai agir inibindo o crescimento da bactéria, tá? Então, é justamente isso. Corretos, então. Alguns exemplos para vocês de utilizações de antibacterianos de forma inapropriada. Tratamentos de infecções intratáveis. Então, muitas vezes, principalmente em pacientes de UTI, por exemplo, nós temos superinfecções com muita resistência bacteriana, que justamente nem antimicrobiano consegue atingir aquela bactéria. Então, é uma utilização incorreta tu ficar administrando antibacteriano naquele paciente, e numa infecção que é intratável, né? Tratamento de febre de origem determinada. Então, são muitas causas de febre de origem determinada, na verdade, não só infecções bacterianas, né? Mas também, por exemplo, doenças reumatológicas, que não são tratadas com antibacterianos. Então, é muito importante a gente fazer uma cultura, nós identificarmos qual o patógeno que está causando aquela doença, para a gente tratar de forma correta, né? Posologia inadequada, então nós precisamos verificar toda a questão do nosso paciente, né? A idade, se o paciente tem, por exemplo, doença renal crônica ou não. Então, nós precisamos ajustar a dose e também ajustarmos os dias, a depender do tipo da infecção, para que a infecção bacteriana seja contida, né? E a falta de informação bacteriológica adequada. Se nós não sabemos o que a gente está tratando, nós podemos muitas vezes não pegar o espectro daquela bactéria e acabar gerando uma infecção mais grave, né? Por não estar tratando aquela doença. Então, a gente precisa sempre analisar a condição do nosso paciente, principalmente a adesão. Por exemplo, precisamos analisar a questão da idade. Nós sabemos que indivíduos mais idosos, né, possuem mais patologias, como doenças renais crônicas. Então, a gente precisa avaliar essa questão. Também fatores genéticos que podem modificar o metabolismo do fármaco. A gravidez, nós precisamos nos atentar, né? Quais fármacos que podem ser utilizados durante a gravidez e alergias, né? Existem muitos pacientes, por exemplo, que são alérgicos à penicilina. Então, a gente não pode utilizar e precisamos sempre ajustar o tratamento de acordo com as condições do nosso paciente.
Também é importante a questão da adesão ao tratamento, já que, por exemplo, muitos pacientes, vamos utilizar um exemplo, com faringite, depois de 48 horas, 72 horas de tratamento com antimicrobiano, começa a apresentar melhora e muitas vezes o paciente acredita que não precisa mais utilizar o antimicrobiano. Mas nós precisamos sempre reforçar a questão da adesão, né? Nós precisamos de um tempo mínimo de tratamento para que consiga então, conter a multiplicação dessas bactérias e melhorar o quadro infeccioso desse paciente. Então, não, nós precisamos de todo o tratamento para que essas bactérias não fiquem mais resistentes, né? E a gente tem alguns problemas causados pelo uso de antimicrobianos, como, por exemplo, as superinfecções. O que seriam superinfecções, né? Basicamente, o aparecimento de evidências de uma nova infecção enquanto a gente está tratando uma infecção primária. E muitas vezes isso acontece principalmente na utilização de antimicrobianos com espectro aumentado, ou seja, que pega muitos tipos de bactérias, ou utilização de conjunta de antimicrobianos que vão causar o quê? Uma remoção da flora normal. Então, vai afetar o equilíbrio da nossa flora gastrointestinal, das nossas vias aéreas, né? Essa questão mais protetora do nosso organismo, gerando uma desestabilização e, consequentemente, vai aumentar a suscetibilidade para o desenvolvimento de uma nova infecção. Geralmente é potencialmente grave, por quê? Porque a gente vai precisar tratar uma nova infecção. Então, esse paciente ele vai utilizar mais antimicrobiano, se for uma infecção bacteriana, ou um antifúngico, se for uma infecção causada por fungos, e isso vai debilitar ainda mais o sistema imunológico desse paciente. Abordando aqui um pouquinho mais sobre a questão da resistência, né? A resistência, ela é um assunto cada vez mais tratado, né, e mais comum, principalmente dentro dos hospitais. E ela pode ser gerada pela alteração no alvo do fármaco ou na concentração do fármaco. Então, por exemplo, em relação à concentração do fármaco, nós podemos ter uma inativação enzimática, uma redução da captação do fármaco, ou produção de bombas de fluxo. Por exemplo, em relação às bombas de fluxo, né? Essas bactérias, elas podem ter bombas de fluxo na sua superfície, que o que acontece? Entra uma concentração do fármaco, né, do antimicrobiano nessa bactéria, e essa bactéria com essa bomba consegue expelir a concentração de fármaco penetrada nela. Então, basicamente, ela vai expor para o meio exterior aquele fármaco que a mataria, né? Em relação à alteração no alvo do fármaco, nós temos mutação no sítio de ligação, criação de vias metabólicas alternativas, sendo que esse fármaco, geralmente, ele tem um alvo específico, né? Na bactéria. E, consequentemente, havendo mutações do sítio, criação de novas vias metabólicas, esse fármaco ele não vai ter um alvo específico que ele teria. Então, essa bactéria ela vai se tornar resistente. E relembrando um pouco sobre as mutações que causam resistência, né? Acredito que vocês já viram na época de cursinho ou durante o ensino médio, né? Então, nós temos mutações verticais e horizontais. A vertical é que após a replicação das bactérias, elas vão se reproduzindo de forma assexuada. E se uma bactéria ela tem alguma mutação, ela vai se reproduzindo iguais a ela e vai havendo essa transmissão, digamos assim, da mutação. As outras três, elas são classificadas como mutações horizontais, tá? Então, primeiro, nós temos a conjugação, que seria a passagem do DNA cromossômico ou plasmídios entre uma bactéria e outra, tá bem? Os plasmídios, eles são fragmentos do DNA cromossômico, tá?
Já no lado direito, nós temos a transdução, que seria a transferência do DNA através do vírus bacteriófago, e então a transformação, que seria a captação do DNA que estaria no ambiente. Vou mostrar para vocês as imagens, tá? Então, aqui a gente consegue ver a transformação, que a gente consegue ver aqui, ó, o DNA sendo. Posteriormente, ele vai se associar, né, ao cromossomo bacteriano. E essa bactéria, então, ela vai adquirir esse DNA com a resistência. Então, muitas vezes as bactérias, elas morrem, né, sofrem, e esse DNA fica no ambiente, podendo ser captado por outra bactéria, tá? No caso da conjugação, aqui a gente tem uma conjugação entre as bactérias, e uma bactéria, né, que é a célula doadora, ela pode levar o seu DNA cromossômico, esse é o DNA cromossômico, que vai se unir ao DNA da bactéria receptor, ou pode enviar um pedaço do seu DNA, que no caso seria o plasmídio, para essa célula receptora, tá? E a transdução seria a transferência do DNA bacteriano para um bacteriófago. Então, o bacteriófago é um vírus que vai gerar a lise da bactéria e dentro dele ele vai conseguir captar DNA dessa bactéria lisada, tá bem? E conseguindo infectar essa bactéria, ele consegue, digamos assim, injetar o seu DNA no DNA cromossômico da bactéria receptora. Se ele não gerar a lise dessa bactéria receptora, essa bactéria pode se multiplicar, enviando assim para as suas futuras gerações, essa resistência, tá? Importante, né, da gente entender seria o caso do biofilme. O que que seria o biofilme, então? Eles são produzidos por bactérias fixadas em uma superfície que a gente as bactérias fixadas, dando a penetração dos antimicrobianos e favorecendo a ocorrência de trocas genéticas. E isso é muito, por exemplo, no caso de catéteres, órteses, próteses, placas dentárias, lentes de contato. Então, a gente tem que se atentar a essa formação de biofilme, porque o fármaco, né, nesse caso o antimicrobiano, ele não vai conseguir penetrar muito bem. Essas bactérias vão se unir e vai favorecer, então, a troca genética, né, e, consequentemente, uma maior ocorrência de mutações e resistências, tá? Então, nós precisamos. Então, pode favorecer a farmacorresistência. Por exemplo, algumas atitudes, né, como prescrição excessiva de antibióticos, pouca adesão dos pacientes ao tratamento, viagens que vão causar disseminação de bactérias multiresistentes. Então, essa questão é bem importante da gente refletir, principalmente para o nosso futuro, né? Essa questão da resistência e quais antimicrobianos vão conseguir essas bactérias super resistentes, né? Porque cada vez mais a gente vê dentro dos hospitais, né? Essa questão da resistência bacteriana. Então, é importante a gente pensar sobre essas atitudes. Para vocês, capítulos a seguir, né, que vocês verão, alguns fármacos, né, alguns antimicrobianos e aonde eles agem, tá bem? Eu falarei, então, para vocês na próxima aula sobre os inibidores da síntese da parede celular, sobre os beta-lactâmicos, a vancomicina, muito conhecida, tá bem? Então, cada antimicrobiano ele vai agir em uma determinada região da bactéria. Então, alguns agem sobre a síntese da parede celular, como vocês conseguem ver esses exemplos. Alguns agem na síntese de proteínas, né? A gente conhece muito bem os aminoglicosídeos, os macrolídeos. Alguns inibidores da função ou síntese dos ácidos nucleicos, como a rifampicina, né?
também inibidores da função da membrana celular e inibidores do metabolismo, né, da bactéria. Muito obrigado pela sua atenção e qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? Tudo de bom para vocês.